O enfoque principal desta aula fica para o poeta e jornalista brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Drummond começou escrevendo para o Diário de Minas. Mais tarde, integrou-se a um grupo de escritores que apresentaram suas convicções modernistas. Seus poemas, de linguagem apurada, mais simples, abordam temas variados, que vão do cotidiano até fatos históricos. Conheça melhor Drummond com o Fabiano. Tudo bem? Modernismo brasileiro. A aula passada falamos do modernismo na primeira geração. Primeira geração modernista, o estilo demolidor, dessacralizador. A aula de hoje, modernismo, segunda geração, a segunda geração modernista no Brasil, que, digamos, foi muito fecunda, teve a vertente, não só na prosa, mas na poesia. Então, a aula de hoje vamos falar da poesia e de um poeta especificamente, que é Carlos Drummond de Andrade. Mas vamos ver, então, alguns pontos dessa segunda geração. Olha lá, 1930 a 1940, certo? 1930 a 1940, vocês têm aqui a segunda geração modernista, tá? Vocês têm a sedimentação das conquistas da primeira geração. Podemos ver que apresenta-se um estilo mais conservador, não é um estilo até mais conservador, aquela iconoclastia, aquele estilo demolidor, não sabemos o que queremos, mas sabemos muito bem o que não queremos, abaixo os puristas, chamando o Olavo Bilac disso, daquilo. Quer dizer, a poeira senta um pouquinho e é a hora de edificação, a hora da construção da poesia moderna brasileira, e da aparição dos grandes poetas. O estilo mais conservador, abre-se aqui o leque temático, então vocês têm poesias de tendência espiritualista, simbolista, Cília Meirelles, Vinícius de Moraes, poesia social, poesia ainda, com referência modernista, paródia, piada, mas vocês têm um leque bem mais abrangente, bem mais rico do que o da primeira geração, Quais seriam os poetas mais importantes dessa segunda geração? Quais seriam? Olha lá. Primeiro, Drummond, Aliás, a sua obra inicia a própria segunda geração, Carlos Drummond de Andrade. Depois, Cecília Meirelles, a grande dama da poesia brasileira, Jorge Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes. Certo? Aqui, os grandes nomes da segunda geração na prosa, da segunda geração na prosa. Certo? Essas figuras fundamentais da poesia brasileira, poesia brasileira da segunda geração. Drummond é essa figura da poesia brasileira mais importante. Foi o grande poeta brasileiro do século XX, sem sombra de dúvida. Um poeta que vai, digamos, ter uma linguagem pessoal, uma linguagem muito própria, uma linguagem anticonvencional, antilírica, antitradicional. Olha lá. É o antilirismo tradicional, convencional por excelência, não é? Não tem nenhuma relação com o passado, não tem nenhuma relação com o mundo do passado. Ele simplesmente rompe com qualquer tradição lírica luso-brasileira, rompe criativamente com essa tradição. Tudo o que a Cília Meirelles tem, mais o Manuel Bandeira tem, de renovação, de injetar sangue novo, sangue moderno, sangue do século XX, a tradição lírica do Ocidente e, mais do que isso, a tradição lírica luso-brasileira, desde as cantigas medievais, passando pelo classicismo, barroco, romantismo. O Drummond não. O Drummond tem uma linguagem toda anticonvencional, uma linguagem seca, objetiva, uma linguagem criativa, porque é dele, é pessoal, não é? É pessoal, é dele, é a criação do Drummond. Uma linguagem anticonvencional, as várias faces da poesia, Vamos ver então algumas dessas faces, algumas dessas multifaces, algumas dessas inúmeras faces que a poesia dele apresenta. Podemos ver até distinguir uma certa evolução, uma evolução temporal. Olha lá. Primeira face, que é a revisita à infância, Ele revisita a infância, o doce mundo itabirano, a autoironia, o gauche, o desajeitado, Ou seja, a volta, a sondagem do seu mundo infantil, a sondagem do início em Itabira, o mundo itabirano onde ele nasceu.
a visão meio autobiográfica desse desajeitado, do homem, não é? Que é um gauche, um desajeitado. Tá certo? Então aqui a primeira face, a revisita ao mundo infantil, o doce mundo itabirano, a autoironia, não é? O gauche, quer dizer, o desajeitado, o sem jeito, não é? O azarado, não é? O azarado. Escreveu, não é, 2 livros podemos classificar 2 livros, que é alguma poesia, o seu livro de estreia, não é, e Brejo das Almas, alguma poesia e Brejo das Almas. Vamos então dar uma olhadinha, não é, numa poesia, uma poesia linda, o poema das 7 faces, o poema que abre alguma poesia, a melhor, digamos, psicografia, talvez autopsicografia do Drummond. O poema das 7 faces que abre o livro Alguma Poesia, o livro de estreia de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá? Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. E eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. A segunda fase dele, não é? Temos a partir então de A Rosa do Povo, tá? É o poeta social, é a preocupação com a realidade, com o homem do seu tempo, é o fascismo e a guerra, não é? Com a ascensão das ditaduras de direita lá na Europa, vocês têm o próprio salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, vocês têm o fascismo italiano, o nazismo na Alemanha, parecia que o mundo estava acabando, o próprio stalinismo na União Soviética, né? O mundo estava se acabando, a corrida armamentista, as consciências livres do mundo estavam a postos. Então essa segunda fase, a faceta social, né? A faceta social. Quais as obras dessa segunda fase, né? Quais seriam as obras dessa segunda fase? Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo, A Rosa do Povo. Tá certo? Vamos então acompanhar a leitura de um dos mais interessantes poemas dessa segunda fase, né? Os ombros que suportam o mundo, a vida sem mistificação, a vida sem sonho. Acompanhe conosco então a leitura desse belo e sentido poema. Vamos lá? Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. A terceira fase dele, né, seria a fase do poeta meio desiludido, né? Assumiu com tanta força a mudança do homem, lutou pelos seus companheiros, preocupa-me com eles, né? O tempo presente, a vida presente, o homem presente, não é? E
é o poeta mais metafísico, que sai dessa realidade e vai tentar entender a essência do homem, a essência do homem. Por quê, né? Porque eles continuam mesmo, apesar do fim da guerra, apesar da paz, não é? É um desencantamento com os companheiros. É esse poeta que vai tentar entender metafisicamente o homem e a sua essência, a sua realidade e a sua aparência. A essência do ser humano, né? Por que é que o decepcionaram tanto? Por que é que o decepcionaram tanto? Tá certo? A obra aqui é Claro Enigma, a grande obra de 51, né? O livro de poemas Claro Enigma, que contém, né? Que tem esses versos menos concretos, menos desesperados com a realidade e voltados mais para a essência do homem, para o nível, digamos, metafísico. Acompanhe conosco então a leitura de um poema dessa terceira fase. Vamos lá? Os 5 anos de tua morte esculpiram já uma criança, moldada em éter, de tal sorte ela é fulva e no dia avança. Este menino malazártico, Macunaíma de novo porte, escreve cartas no ar fantástico para compensar tua morte. Com todos os dentes, feliz lá de um mundo sem sul nem norte, de teu inesgotável país, ris. Alegria o puro esporte? Ris, irmão, assim cristalino, Mozart aberto em pianoforte, o redondo, claro, apolíneo riso de quem conhece a morte. Não adianta, vê? Te plantearmos, tu sabes, sem que isso importe, em cinismo, pena, sarcasmo e deserto, ficas mais forte. Giras na ursa maior, acaso, solitária em meia corte, sem nas pupilas flor ou vaso, mas o jardim é teu, da morte. Se de nosso nada possuímos, salvo o apaixonado transporte, vida é paixão, contigo rimos, expectantes em frente à porta. O grande poeta Drummond. A próxima aula são os outros da segunda geração, em poesia, sobretudo Cecília, Vinícius, Jorge de Lima, Murilo Mendes.